Olá, muito bom dia. Nós estamos iniciando hoje a nossa peregrinação por este livro maravilhoso, poético e tão belo, o livro de Jó. E eu quero então, a partir de hoje, convidar a você a estar conosco. E hoje vamos iniciar pelo capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 1 e depois fazer uma breve reflexão sobre alguns pontos deste capítulo. Então diz assim a palavra do Senhor, Job, capítulo 1, nós vamos fazer a leitura e diz: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam as suas 3 irmãs para comer e beberem com eles. Terminado um período dos banquetes, Job mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Esta era a prática constante de Job. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: De onde veio? Satanás respondeu ao Senhor: De perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que possui? Tu mesmos tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão apanhados toda a terra. Mas estende a mão e fere tudo o que tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: Pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Job estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: Os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus, uma tribo, um povo, os atacaram e os levaram embora. Mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para contar. Enquanto ele ainda falava, chegou outro mensageiro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. E eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: Vieram caldeus, outro povo, uma outra tribo, um outro povo. Vieram os caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e levaram embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: Seus filhos e suas filhas estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isto, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra e em adoração, e disse: Saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o louvou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus em coisa alguma. Muito bem, meus queridos amigos que têm ou que vão estar conosco acompanhando durante este período em que vamos estar estudando ou fazendo um devocional neste livro. Não vamos entrar totalmente em partes teológicas, vamos apenas observar o que se aconteceu.
Este livro, ou este capítulo, ele é dividido em 3 partes, este capítulo. A primeira parte mostra Job. Há uma explanação de quem ele foi. E mostra que Job era um homem íntegro, justo e temente a Deus. Esse deveria ser a característica de todo homem, de toda mulher, de todo jovem, de todo velho. Íntegro, justo e temente a Deus. E mais, diz que ele evitava fazer o mal. Tinha um temor a Deus a tal ponto que evitava qualquer coisa que pudesse falar ou agir contra Deus. Também diz que ele era um homem muito abastado, muito rico, mais rico de todo o Oriente. Ele tinha muitos animais e muitos servos ao seu trabalho. E era uma casa abençoada. Tinha 10 filhos, 7 homens, 3 mulheres. Ou seja, uma casa realmente abençoada. Uma família abençoada, um povo abençoado. E por quê? Interessante porque Job, ele tinha muito cuidado com os seus filhos. Nós devemos ter cuidados com os nossos filhos, com os nossos netos. Job disse aqui a palavra do Senhor que depois que eles faziam suas festas, eles eram muito unidos. Percebam que eles chamavam as irmãs para estarem juntos, ou seja, eram festas sadias, porque ninguém chamaria suas irmãs para uma festa em que pudesse ter coisas que denegrissem a imagem da mulher ou que pudesse escandalizar as pessoas, ou seja, era uma festa sadia. Mas mesmo assim, Job, quando acabava as festas dele, Job chamava e orava por eles, intercedia por eles, estava diante do Senhor por eles. Então diz a palavra do Senhor que ele se levantava de madrugada e oferecia o holocausto. Se levantava de madrugada e orava ao Senhor, buscava ao Senhor, pedindo que Deus perdoasse se por acaso algum deles tivesse pecado. Que maravilha, que exemplo digno que nós devemos ter no nosso coração. Orar pelos nossos filhos, pedir que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que Deus os livre do mal, que Deus faça isso no coração deles. E essa primeira parte termina a dizer que Jó fazia isso constante. Diz assim, esta prática era constante de Jó, ou seja, ele fazia sempre isto. Eu quero convidar você a fazer isto também pelos seus filhos, orar por eles, buscar a Deus pelos seus filhos, pela sua esposa, pelo seu marido, pelos seus familiares, interceder por eles. Mas a segunda parte mostra um outro relato, um relato em que os anjos de Deus vão diante do Senhor, comparecem diante do Senhor. E juntamente com eles vai também esta figura, Satanás, o inimigo de Deus, o nosso inimigo. Ele vai diante do Senhor e Deus pergunta a ele, em particular a respeito de Job. Que maravilha, já pensou isto? Deus pergunta a respeito de um homem em particular. Um homem não qualquer, mas um homem justo, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele pergunta, você viu lá o meu servo? Viu que maravilha? Viu como ele é justo? Satanás que é ardiloso, Satanás que é o pai da mentira, olha para Deus e diz assim, tá bem, você o cerca de todo o cuidado, cerca-os de todas as coisas, puseste uma cerca de proteção, né? Essa cerca aqui era uma cerca de espinhos que era usada para guardar os animais, ou seja, ele está dizendo assim, você cerca de todos os cuidados. Quero ver se ele não tivesse tudo, se ele não tivesse todas as coisas, se não tivesse essa bênção diante dele. Queria ver se ele realmente continuaria fiel ao Senhor. Então Deus permite. Essa permissão de Deus é uma permissão que muitas vezes acontece na vida de todos nós. Deus permite que certas coisas aconteçam nas nossas vidas. Deus permite para nos instruir, Deus permite para nos corrigir, Deus permite para nos levar para mais perto dele. E aqui Deus fez isso para mostrar a Satanás que Job era um homem íntegro realmente. E nos longos dos próximos 41 capítulos nós vamos ver como Job se comportou diante disso, mesmo diante das piores adversidades. Mas então Deus permitiu. Percebam que Satanás não age sem a permissão de Deus contra os seus, né? Está sempre na permissão de Deus. E diz então que ele permitiu, mas disse que não deveria tocar na vida de Job. E Satanás então enviou uma série de problemas, uma série de situações que fez com que ele perdesse, com que Job perdesse todos os seus bens, perdesse todos os seus servos, perdesse todos os seus filhos.
Você já imaginou isso numa sequência? Percebe que vem um mensageiro, vem outro mensageiro, vem outro mensageiro, numa sequência. Ou seja, foi um dia para esquecer, um dia de catástrofe, um dia que ficou marcado. Como é que Job se comporta diante dessa situação? Como é que você se comportaria diante dessa situação? Como nós nos comportaríamos diante dessa situação? A palavra diz que Job sentiu muito pesar. Muito pesar. Ele se comporta como se comportavam as pessoas do Oriente. Rasga suas vestes, rapa sua cabeça, joga cinzas sobre o seu corpo. Deve ter lamentado, chorado, angustiado, talvez gritado, coração doído, coração apertado. Mas uma certeza Job tinha no coração: que Deus estava no controle de todas as coisas. Então percebam que ele diz: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero terminar esta reflexão, este devocional, dizendo a você: todas as coisas Deus tem concedido a nós, mas tudo pertence a Ele. Como é que nós temos usado daquilo que Deus tem nos concedido, das graças, das bênçãos? Nossa família, como nós temos cuidado dela? Os nossos bens que Deus concedeu, como é que nós cuidamos? Será que nós temos a alegria de partilhar parte dos nossos bens com aqueles mais necessitados? Será que nós nos alegramos em fazer o bem? Será que nós nos alegramos em orar e exaltar o nome do Senhor? Então diz a palavra do Senhor que em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa nenhuma. Deus é maravilhoso, Deus é bom e Deus é fiel. Nós terminamos hoje o primeiro capítulo do livro de Job. E espero que você tenha gostado. E nos acompanhe durante o transcorrer. Vai ficar um pouco longo esses vídeos, porque não tem como fazer tudo isto sem ele ficar um pouco mais longo. Eu sou o pastor Vitor Cordeiro, sou pastor em Portugal. E gostava dos seus comentários aqui. Comentários sadios, comentários de reflexão. Deixe seus comentários aqui nesta postagem. Fale o que você pensa, se você já viveu uma situação dessas ou algo parecido. Eu penso que situação dessas é bem complicada, mas algo parecido. E como é que você se levantou diante do Senhor? Espero por você amanhã, em nome de Jesus.